Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês. Vamos fechar aí o nosso trio de aulas do capítulo dos veículos, né? Só fazendo uma pequena ajuda à memória. Os veículos, o professor dividiu em 3 partes para a gente potencializar, para a gente explorar melhor cada uma das partes, né? Primeiro, nós trabalhamos o quê? Primeiro, nós trabalhamos as disposições gerais, né? A gente viu todas as classificações de veículos, nós vimos também a relação lá de dimensões e medidas, né? A segunda parte é a segurança veicular e agora a terceira e a última parte, né? Que são aí, vamos falar da identificação dos veículos, né? Então vem comigo, né? Para fechar com chave de ouro esse trio, né? Professor, e aí? Artigo 114 ao artigo 117, né? Professor, fala pra gente aí. Então, cada artigo desse aqui, nós teremos o quê? Um instrumento para identificação do veículo, exatamente. Nós temos quantos instrumentos pelo Código de Trânsito Brasileiro para se identificar o veículo? 3, né? Então, o primeiro instrumento de identificação está consagrado aqui no artigo 114, nós vamos falar do chassi do veículo, né? A marcação do chassi, né? Depois, professor, os artigos 115 e o artigo 116 vai falar do assunto, claro, mais importante, na minha opinião. Mais importante por quê? Porque pode ser cobrado em prova, que é placas, né? Nós vamos falar de placas, né? E o artigo 117, ele vai tratar da inscrição, né? A inscrição, né? E a inscrição aí do veículo, né? Isso aqui é um termozinho, que é aquela plaquinha que é colocada em determinados, principalmente em caminhões, né? Veículos, em especial os caminhões, né? Bacana? Então tá aí para vocês os 3 instrumentos de identificação. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque o aluno vai fazendo um mapa mental, ele vai construindo um juízo de valor e assim ele vai ficar competitivo, né? Então essas aí são técnicas de memorização. Quando você chega, quando o professor comunica para você, início da aula, olha pessoal, vem cá, nosso objetivo hoje é falar identificação de veículos. Identificação de veículos são 3 pontos que vocês devem saber. Tudo sobre o chassi, tudo sobre a placa e tudo sobre a inscrição indicativa. Esses 3 pontos, né? Ok? Então vamos comigo. Primeiro vai ser o quê? O chassi, né? Olha aí, artigo 114, né? Ah, professor, o chassi é um cara que é o quê? Ele tem uma marcação específica num local bem apropriado, tem resolução disso aí, nós já gravamos inclusive, isso aqui, ó, marcação do chassi, né? A identificação do veículo, artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente, primeira informação, então todos os veículos deverão ser, em regra geral, identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Nós já vimos na resolução 24 que lá tem as partes específicas que o CONTRAN determina que os veículos sejam gravados o seu chassi, né? Então tá aí para vocês essa informação aí muito importante, né? Então esse aqui é o exemplo do chassi, né? Professor, o que mais? Vamos lá, parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º, ele traz, ele informa, né, para os usuários do trânsito quem tem a responsabilidade de fazer a marcação no chassi, né? Quem tem a responsabilidade de fazer essa marcação, né? É claro, professor, quem que é o cara mais, quem que deve ser, tirando o código, mais apropriado? Cara, tem que ser quem? Tem que ser o próprio fabricante, né? Então, a gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e suas características, né? Além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado, né? Então tá aí para vocês, né? Então esses números aqui, cara, tá? Esses números aqui, ó, esse aqui é um número oficial do chassi, você pode ter certeza, né? Isso é claro que eu não sei, mas aqui, ó, dependendo da posição desse número aqui, ele comunica exatamente isso, ó, ele vai comunicar quem fabricou o veículo, né? As características do veículo, o ano de fabricação, e o ano de fabricação do veículo. E tem outras informações aqui que tem no chassi também. Isso aqui que a legislação colocou como mínimo, né? Outra informação importante, que o número do chassi ele é único e não pode ser alterado, né? Quando fabrica, então, quando o fabricante constrói,
monta, por exemplo, uma montadora fabrica um veículo, né? Ele já faz essa marcação de acordo com as regras do CONTRAN. E aí, professor? Aí ele tem que informar, ele vai cadastrar esse veículo que ele produziu no Renavan. Então ele já leva consigo, né? Professor, e aí, professor? Esse número do chassi, regra geral, não poderá ser alterado. Não poderá ser alterado, né? Ok. Professor, vamos lá. O que mais? Pode ter regravações? Pode ter regravação, né? Pode ter regravação. Tá? Mas a regravação é a exceção da exceção, né? Professor, eu não enxergo, professor. Como que o cara vai danificar o número do chassi? Muito bem, vamos lá. O veículo foi roubado, né? O veículo foi roubado, o seu veículo, e o criminoso, na tentativa de ocultar a prova do crime, ele foi lá e ele adulterou, ele lá danificou o chassi, o número do chassi, danificou, né? E aí, professor? Danificou, cara, né? Aí é o seguinte, o carro foi recuperado. Você recuperou o carro, você verificou, pô, meu não tá lá, professor. Ô, professor, meu número não é mais esse, ele rabiscou, e agora, professor? Cara, isso aqui é um carimbo, que o carro é seu, tá registrado lá no Renavan. Aí, você vai para o artigo 114, parágrafo 2º. Essa é a sua solução dos seus problemas, né? Vem comigo. As regravações. Então, primeiro, vamos lá. Regra geral, não pode alterar. Segundo, pode regravar? Pode, mas nessas condições, ó, quando necessárias. Tão somente quando necessárias. E além de necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito, né? Quem que é essa autoridade executiva de trânsito? Lá na aula de competência é o DETRAN, né? Aí, o DETRAN, né? E somente serão processadas por estabelecimentos por ela credenciados, ou seja, né? Lá por empresas credenciadas, né? Mediante a comprovação da propriedade do veículo. Aqui já indica exatamente em qual situação vai ocorrer a bendita regravação, né? A propriedade, você vai ter que provar que aquele veículo é seu. Porque um dos elementos fundamentais de prova que o veículo é seu é o chassi. Tá? É o chassi. Nós sabemos que as fábricas produzem milhares de veículos iguais, né? Um igualzinho ao outro, né? Branquinho, tal, ano, tudo certinho, né? O cara foi lá, riscou o número do chassi e daí, né? Foi, né? Então você vai ter que comprovar que o veículo é seu, né? Você vai fazer esse elemento de prova, aí você vai proceder à regravação. Mantida a mesma identificação anterior, né? Então você vai manter o mesmo número anterior, inclusive o ano de fabricação. Bingo! Tá aí para vocês. Expliquei as possibilidades e o exemplo aí mais plausível em relação à regravação do número do chassi, né? Prof, tem mais? Claro que tem, né? Vamos aí para o último parágrafo aqui do chassi, né? Vem comigo. Tá todo aqui em negrito, em itálico, porque ele é importante. Olha só. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificação na identificação do seu veículo. Olha aí. Nenhum proprietário. Professor, eu sou proprietário do meu veículo. É seu, claro, está aqui nota fiscal. Você pagou, é seu, cara. Professor, mas eu não posso mexer nesse numerinho. Não, você não pode mexer nesse numerinho. Se você mexer nesse númerozinho aí, cara, tá? Primeiro, você vai estar o quê? Cometendo uma infração de trânsito. Mas, além disso, você está cometendo um crime. Você não pode adulterar a numeração de chassi. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito. O DETRAN que tem que autorizar você fazer o quê? Fazer, ordenar que faça modificações na identificação do seu veículo, né? Não pode, na identificação do seu veículo, claro, no capítulo aqui do chassi. Inclusive, se o sujeito fizer isso, né, ele for peitudo e mata, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair lá no Código Penal, ele está cometendo um crime, né? Olha a pena aqui, ó, reclusão, nem detenção, né? O legislador aqui, ele bateu duro, ó, reclusão de 3 a 6 anos e mais multa para o sujeito, né? Vamos lá, ó.
adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, reclusão de 3 a 6 anos e multa, né? Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada a de um terço, uma qualificadora, né? Está aumentando, majorando, né? Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribuiu para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então tá aí para a galera, o cara que fizer isso, além da infração de trânsito, está cometendo um crime aí, tá? Um crime. Professor, por que tudo isso? Cara, porque no Brasil é duro, né, cara? É muita falsificação, é muita gente tentando tirar vantagem, né? Prof, qual que é a resolução? Resolução 24, né, de 98, estabelece o critério de identificação dos veículos a que se refere o artigo 114 do CTB, que é exatamente isso. Está gravado? Está gravado, está na área do aluno. O aluno aí que deseja aí aprofundar esse assunto, né, então eu recomendo que você, professor, eu tenho recebido algumas mensagens aí do WhatsApp aí, mas não está no meu edital. Cara, eu gosto assim, cara, eu gravo o código, né, e eu gravo as resoluções, eu coloco todo na pasta de trânsito, né. Então, se você quiser aprofundar mais sobre o chassi, vai lá, dá uma lida, dá uma assiste a aula da resolução, dá uma passada no material, só para você ter aí uma orientação. Agora, se estiver no seu edital a resolução, aí você é obrigado a assistir, tá? Bacana? Vem comigo, 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas de agora o 115, né? Eu já fui direto na leitura. Então, o 114 nós falamos de quê? De chassi. O segundo instrumento de identificação do veículo, o mais comum de todos, né? O mais comum aí, o mais importante de todos é a placa veicular. A placa veicular está disposta no artigo 115 e 116, ok? Então, vamos lá, cabeça do artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, né? Então vem comigo, vamos lá, algumas informações. Primeiro, né, que a placa veicular, claro, óbvio e evidente, né, que ela é o que? Externa, na parte dianteira e na parte traseira. Bacana, né? Por que ele fez questão placa dianteira e placa traseira? Por exemplo, eu digo para vocês, algumas vezes eu fui para os Estados Unidos, né? E lá a obrigatoriedade do código de trânsito deles é somente na placa traseira. Na placa dianteira ela é facultativa, lá nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui no Brasil é dianteira e traseira. Pronto, né? E esta placa, ela tem que ser devidamente lacrada, né? Olha aí, no caput, né? Ela tem que ser devidamente lacrada aí, é o lacre do Detran, né? Só que, no mesmo artigo 115, salvo engano, no parágrafo 9º, ele vai dar uma amenizada aqui nesse lacre. A gente vai falar para vocês aí um pouco mais para frente, né? Outra informação importante, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, né? Então, nós temos aí, o Brasil está numa transição de placas, né? Então, nós temos a resolução 231, que é o modelo atual, antigo, né? Antigo de placas, né? E temos o modelo da resolução 729, que é do Mercosul, né? Então, nós temos dois modelos de placa aí, calma, né? A gente vai falar nisso depois que nós terminarmos aí, placa do Mercosul, depois que nós terminarmos o artigo 116, bacana? A gente vai falar muito sobre resolução do CONTRAN. Então, tá aí para vocês, né? E agora, pessoal, agora vamos para os parágrafos para completar o comando geral da placa do 115. Primeiro, né? Olha só, parágrafo primeiro. Os caracteres das placas serão individualizados, olha, para cada veículo. Opa! Então, as placas serão individualizadas para cada veículo, né? Calma, calma, né? Isso eu me lembro muito bem, cara, porque o código de 97. Em 97 eu já tinha minha CNH. Prof, verdade, aí já tinha minha CNH, né? Tá? A minha CNH, a primeira CNH minha, a primeira vez foi de 95,
Tá. Isso que eu vou falar para vocês aqui. Placa, né? Olha só, vem comigo. Antes do CTB, tá? Antes do CTB, não era assim. O CTB que trouxe conceito. As placas serão individualizadas para cada veículo. O que quer dizer isso? Você foi lá, você comprou um carro zerinho, aquele cheirinho de carro zero, foi lá e emplacou. Aquela placa que foi do carro, agora ela é do carro, ela não é sua mais. Quando você vender esse carro, o cara vai levar aquela identificação, aquela combinação de placa com ele pro resto da vida do carro. Não tem mais. Antes não. Antes, toda vez que você trocava de propriedade, trocava de placa. Agora não, isso aqui foi um ganho, né? E aumentou o controle, né? Então agora, isso aqui de 97 para cá, os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo. Ponto final, ok. E vai acompanhar para o resto da vida, né? E o acompanharão até a baixa do registro. Aí, ó. Até a baixa do seu registro. Isso já falei para vocês. Então, a partir do momento que tem aquela placa, acabou. Aquela placa individualizada, ela pertence àquele veículo, àquele conjunto, está lá no Renavan e acabou. Né? E vai acompanhar até a baixa do veículo, né? Baixa do registro, né? Baixa do registro é quando o veículo deixa de existir. Ele não vai circular mais, né? E quem trata da baixa do registro, né? A gente vai explicar isso lá no artigo 120, né, que é o registro, e o 121 trata da baixa do registro. A gente vai falar isso, onde o carro deixa de existir. Sendo vedado o seu reaproveitamento. Já caiu muito em concurso isso, né? Ah, professor, está acabando os números aí, né? Não, né? Agora é vedado. Antes, a placa era assim, ó. Eram duas letras, né? E 4 números, né? Aí mudou para 3 letras, né? 4 números. Agora mudou de novo, né? O cara trocou aí uma letra por um número, né? Um número pela uma letra, né? Tá aí pra galera. Então, o artigo 121, parágrafo 1º, aliás, o parágrafo 1º, a gente fala do que da placa, ela é individualizada e acompanha um veículo. Bacana, né? Tudo bem. Professor, então, o veículo, ele tem uma placa só. Bacana. Uma placa só e vai acompanhar. Olha só o desafio para você. Posso trocar os caracteres da placa de identificação? Posso trocar os caracteres? Professor, eu não estou contente com essa numeração, professor. Tá, eu sou LAC, né? Professor LAC, eu quero uma numeração LAC. O carro que eu comprei não tem esse tal do LAC. Eu quero. E aí, eu posso? Regra geral, não. Né? Por que não, professor? Porque a placa acompanha o veículo, você para controle, isso é importante demais para os órgãos de fiscalização. Só que é o seguinte, você está lá na sua residência, de boa, né? Aí toda vez que chega o correio, aparece uma multinha para você. Pum, uma multinha aqui, uma multinha ali, uma multinha aqui, uma multinha ali. E aí, professor, né? E aí, professor, cara, você está lá na sua residência, cara, não foi você. Você mora em Cuiabá, você recebeu aí multa em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, lá em Sergipe, não, João Pessoa, cara, né? Em todos esses lugares, cara. E aí, professor? Cara, tá lascado, e aí? Significa dizer que o seu carro foi o quê? A placa foi clonada, né? Isso é um crime, cara. A cabeça do crime é duro, cara. O crime é demais. Então, ó, posso trocar? Depende, cara, né? Depende, né? Aí você depende de quê? De um processo administrativo. Quem vai tratar desse assunto é a resolução do CONTRAN 670. Estabelece o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem. Você foi vítima do crime. Você está tendo vários... Rapaz, você está lascado. O cara que tem um dó do cara que... Não roubaram o seu carro, tá lá. Simplesmente o sujeito foi lá e clonou, cara, a placa sua, né? Mas por que ele fala isso? Porque você vai lá, você tem lá um Sandero branco, entendeu? Tá lá, placa tal. O cara vai lá, ele pega aqueles dados daquela placa, ele rouba aí, em qualquer parte do Brasil, e manda fazer essas placas e coloca lá, pronto. Clonou, né? Clonou o carro, tá aí.
o policial olha lá a placa, né? Pô, é o carro, realmente das características dele. Só que não é dele o dono, é do seu carro, né? Aí, disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com a combinação alfanumérica de placas igual à do veículo original. Então tá aí para a galera aí, né? Então isso aí é mais uma informação para você, é uma exceção à regra única de placa, uma placa para cada carro, né? No caso aqui, o carro vai ter mais de uma placa, né? A que foi clonada, que ela vai ser cancelada, e uma outra placa, mas tem que ter processo administrativo, é um processo meio burocrático isso aqui, ok? Bacana, vamos lá, outro dispositivo, tá? Outro dispositivo aqui, placa verde e amarela, né? Então, placa verde e amarela, é uma placa específica, né? Uma placa aí para identificar as grandes autoridades do governo, né? Quando você fala placa verde e amarela, já vou uma dica para vocês que na outra, no parágrafo 3º, o legislador criou outro tipo de placa especial, que é uma placa específica, uma placa especial. Isso aqui é placa verde e amarela. Para você ficar fácil, né, entender, você tem que colocar placa verde e amarelo é somente para autoridades federais. Aí, ó. Federais. Tá? As placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente para os veículos de representação pessoal. Ó, tá? Ó, federais e ela é de caráter pessoal. Ou seja, é a viatura que o presidente anda. Que o presidente anda, é só ele. Então, quando aquela viatura lá está com a placa verde e amarela, é o presidente que está ali. É ele, pessoal, ele está ali, ele não pode pegar aquele carro ali, por exemplo, né? E está lá um subordinado, não, é pessoal. Tá? O legislador deixou bem claro isso, né? Então é o seguinte, a sociedade vai saber que ali está o cara, né? O presidente, né? Pessoal. Aí, o que mais? Ele estendeu esse benefício para quem? Para o vice-presidente. É federal? Federal, tá? Presidente do Senado? Federal. Câmara dos Deputados? Beleza, né? Presidente, ó. Do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também vai ter placa verde e amarela, quando é pessoal. Dos ministros de Estado, né? Advogado-geral da União e do Procurador-Geral da República. Tá aí para vocês. Então, assim, duas dicas para vocês. Isso aqui é pessoal dele, né? Tá? Não é do assessor dele, da viatura que anda assessor dele, né? Tem o carro, viatura que ele realmente transita, tá aí para vocês, né? E eles são todas autoridades, o que? Federais, né? Com essas duas dicas você não erra a questão de concurso, tá? O cara, o que o concurso faz? Ele vai jogar um governador aqui, vai jogar um prefeito aqui. Opa, governador não é federal, é estadual, prefeito é municipal, tem as esferas, é assim que cai concurso, né? Ok? Vamos lá, exercício para vocês aí. MPU 2015 CESP Cargo de Agente. As placas de identificação com as cores verde e amarela. Opa, placas de identificação verde e amarela, né? Ah, professor, então ele está cobrando, né? O artiguinho 115, né? Ó, parágrafo 2º do CTB. Bacana, né? Placa verde e amarela, ela é de característica o quê? Pessoal, né? E as mais autoridades do governo, ó, as maiores autoridades do governo federal, né? Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, da Câmara, né? E assim por diante, né? Vem comigo. Então, a identificação verde e amarela, bandeira nacional, poderão ser usadas pelo veículo de representação pessoal. Opa, o pessoal diz tudo, cara, né? De quem? Do Procurador-Geral da República. É ok, né? Verdadeiro, né? Bem como pelos veículos de representação dos chefes do Ministério Público dos Estados. Opa, Estado não, né? Não, né? Nem do Estado não, né? Estado não. Estado não cai aqui no verde e amarelo. O Estado vai cair no parágrafo 3º, que é o quê? Pessoal, que é o quê? Especial. Então está errada, né? Está errada aí essa questão, né? Puxa, professor, eu realmente estou entendendo o assunto. Glória a Deus, né? Então, gabarito errado. Cara, e não tem jeito, tá? Não tem jeito.
Você, para ficar competitivo, para você passar em concurso de alto nível, você tem que ser esse caminho que eu estou passando, artigo por artigo, cara. Artigo por artigo, explicando, entendendo por quê. Você tem que pegar a lei seca, estudar desse jeito, porque é assim que o examinador vai fazer a questão da prova, né? Então, parágrafo 2º das placas, a gente viu placa verde e amarela, bandeira nacional. E agora, placa especial. Esse placa especial é para os outras autoridades, né? Vamos lá. Os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, os presidentes das assembleias legislativas, né? Da Câmara Municipal, da presidentes, né, dos tribunais estaduais e do DF e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda os oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais, tá, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Então, esse cara aqui terão que placas especiais aí e específicas, né, para se diferenciar essas autoridades, né? Bacana, legal, né? Do GOV, né, cara, sempre é 001, né? Mato Grosso 001, né? Uma placa bacana essa, né, cara? Ok? Tudo bem? Então vem comigo, né? E agora? Agora, é o legislador, parágrafo 4º, o assunto aqui é tudo placa, ele trouxe aqui o parágrafo 4º para tratar de tratores e maquinários, né? Tratores e maquinários, né? Vem comigo aqui. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar, né, maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimento. Então, vamos lá. Então, o parágrafo 4º é construção ou pavimento. Tá? Ele colocou construção ou pavimento. Deixou bem claro a utilização desse trator, né? Estão sujeitos ao registro. Olha aí, ó. Então, os tratores para construção e pavimento estão sujeitos ao artigo 120 do CTB, tá? Ao registro, ok? Agora, eles são obrigados a se registrarem tão somente se transitarem em via pública, né? Então, se o cara tem um trator lá numa construção de uma usina lá, né, cara, que vai demorar 10 anos essa usina, cara, não está transitando em via pública, tudo bem, não precisa de registro, tá lá, comprou, é dele, fica lá. Então tá aí para vocês, né? Então, tá? Opa! Dispensados o licenciamento e o emplacamento. Então aqui, estão dispensando dele o licenciamento e o emplacamento, né? Então tá aí para vocês. Por isso que esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui por causa dessa palavra placa, ó. Da placa aqui, né? O licenciamento, nós já sabemos o licenciamento, ele está lá no artigo 130. Então tá aí para vocês, né? Então isso aqui é o quê? O trator normal. Cai, né? E aí, professor, aí, vamos lá, a força de mobilização do agronegócio, né? O agro aí, né? Que aí vem comigo, ó. Os tratores e demais aparelhos, tá? Automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas, né? Ou seja, a lei em 2015, né, atendendo aí a pedido do setor agrícola, criou uma regra específica para eles, claro, para o quê? Beneficiar, claro que é para não pagar, né? Vamos lá. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou executar trabalhos agrícolas, desde que facultados ali, ó, se transitarem. Se transitor, ele tem registro, né? Ó, facultados, né? Transitar em via pública, aí, ó, estão sujeitos ao registro único. Professor, registro único, e aí? Esse registro único, ele é novo, tá? Esse registro único é no mapa, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tiraram os caras do Detran sem ônus. Sem ônus. Tudo é o agro, né, no país, né? Em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível
aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, o mapa vai ter que dar acesso, tá, aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, aí mais um privilégio para esse povo aí, né? Tá aí, tudo que é incentivo, tudo para eles, cara, olha aí. Então, o maquinário tirou o cara do Detran, mandou ele lá para o mapa para fazer isso aí, né? E aí, pessoal, aí cada um tira a sua conclusão, né? Tá aí, cair em prova, pode cair. Eu vou tomar de vocês agora um minutinho do seu tempo para dar o meu depoimento pessoal, tá? Eu não deveria falar isso, eu não gosto de misturar essas coisas, mas eu tenho um dever cívico de falar com vocês nesse momento, né? Esse aqui é posição minha, tá? Minha, pessoal. Pessoal, eu, professor Luiz, tá? Por questão ideológica, eu não voto em nenhum candidato do agronegócio. Eu não estou dizendo que as pessoas são ruins, pelo contrário, eu conheço muitas pessoas lá que são pessoas de bem, pessoas honestas, trabalhadoras, né? Mas por que eu não faço isso? Porque, cara, tudo é para eles, tudo. Incentivo, Lei Candir, aí nem registro de Detran tiraram os caras aí, ó, tudo. Então eu, particularmente, de vereador a presidente da República, se é representante do agro, eu não voto, cara. Eu não voto, porque eu acredito que tem que ter uma redistribuição de renda nesse país e parte por aí. Então o cara paga, né, incentivo de tudo, não sei o quê, isenção, só choradeira daqui, dali, não sei o quê. Tá? Então, assim, e a gente vê os números aí e a gente vê que a choradeira não condiz, né, com os números aí verificados. Bacana, pessoal. Então, só, desculpa aí, mas eu tinha que fazer esse comentário aqui, é mais uma prova disso, né? Eu que sou conhecedor de muitas leis aí, e eu pego esses lancezinhos aí muito, né? Muito, tá aí, tá? Eu pego os lancezinhos muito aí em relação a isso, né? Bacana. Então isso aqui é o artiguinho 4A, né? Um artiguinho só para a galera do agro, né? Então os tratorzinhos deles lá, tudo fora de Detran, né? Vem comigo, né? E foram para onde? Para o ministério deles, né? O artigo, parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Claro, né? Aqui sim, né? Uma racionalidade em relação a isso. O uso bélico, você vai estar registrando, você vai emplacar o carro, cara. Vamos lá. Os veículos de 2 ou 3 rodas, 2 ou 3 rodas, né? Aí, ó, são dispensados da placa dianteira. Olha aí uma exceção, né? Dispensados da placa dianteira, né? E agora, pessoal, vou fazer um exercício de tudo que nós já trabalhamos aqui anteriormente. Detran Ceará 2018. Quanto à identificação do veículo, pode-se afirmar corretamente que, ok, vem comigo, os caracteres da placa serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro. Bacana, até aqui está certo, né? Permitindo o seu reaproveitamento. Errado, não é permitido o reaproveitamento, né? Não é, então o erro está exatamente aí. B, as placas com as cores verde e amarela, opa, você sabe que é autoridade federal, né? De bandeira serão usadas somente pelos veículos de representação dos presidentes. Faltou pessoal, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Presidente, 2 tribunais, errado. Governadores, não. Esse cara aqui não é a placa verde e amarela, é a placa o quê? Especial. Então, também está errado. Então, A errada, a B falsa. C, os aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza, a gente sabe que nós temos construção, pavimento ou agrícola, né? Ou executar trabalhos de construção e pavimento, construção e pavimento, entrou no parágrafo 4º, estão sujeitos ao registro na repartição competente se transitar na via pública, sendo obrigatório licença. Aí, ó, não é obrigatório, está errado, cara. E o cara fez uma confusão grande aqui do parágrafo 4º, né? E, finalmente, letra D. Os veículos de 2 ou 3 rodas estão dispensados da placa dianteira. Correto o gabarito, né? Esse cara aqui é exatamente o parágrafo 6º do artigo 114. Aí, cara, não tem erro, cara. Não tem erro. Se você assistir todas as minhas aulas, né? Fixar o conteúdo, cara, aprender, cara, você não erra uma questão de concurso. Então, gabarito, letra D de dado. Parágrafo 7º.
excepcionalmente, mediante, ó, excepcionalmente, tá? Excepcionalmente, tá? Mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal. A palavra-chave aqui para entender o parágrafo 7º que foi acrescido em 2012 é essa palavra aqui, criminal. Por exemplo, o juizão lá criminal, né? Manda um monte de bandidão aí na cadeia, tá lá num... Mas cumpre a lei, dever dele, cumpre a lei. Né? O promotor lá, que fuçador das coisas, né? Tá lá criminal. Né? Você sabe que se ele tiver no carro público, ele vai estar com a placa oficial. De longe o cara identifica, né? Então o que ele está falando aqui? Cara, o cara está mexendo com crime. Ele pode ser vítima desses criminosos. Então, né? Então o legislador, sabiamente, no parágrafo 7º, criou esse dispositivo. Poderão temporariamente ter placas especiais de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos. Olha aí, tá? Ó, para ele ficar oculto, né? Esconder o cara, colocar uma placa lá, tá? Temporariamente especial, né? Ele deveria ter um formato, ele vai ter outro, né? Na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo CNJ e CNMP. Então tá aí para a galera e claro com o CONTRAN. Então isso aqui é esse dispositivo aí. Esse dispositivo também é usado para a polícia, né? Que inclusive está aí no artigo 115, 116. A gente vai ver esse cara para vocês aí já já. Bacana? Prof, esse cara cai em concurso? Claro que cai, né? Claro que cai, né? STJ 2018, CESP agente. Mediante a autorização específica da respectiva corregedoria e comunicação aos órgãos de trânsito competentes, o veículo utilizado por magistrado que exerça competência ou atribuição criminal poderá, por motivo de segurança e de forma provisória, corretíssimo, corretíssimo, transitar excepcionalmente com placas especiais de modo a impedir a identificação do seu usuário. Exatamente, né? Isso aí, cara. O que o cara quer, né? O cara está cobrando lá, né? Tá, o artigo, né? 115, parágrafo 7º, né? Do CTB. Prof, por que isso, professor? Porque esse cara, ele trata com crime, cara. Crime, né? Então, correta a questão, muito boa questão aí. Questão, é claro, que o aluno que estudou de forma superficial não tem mínimas condições de acertar uma questão como essa aí. Ok? Gabarito correto. Placas ainda, são 9. São 9 parágrafos aí de placa. Cada parágrafo trata uma história. Cada parágrafo tem um assunto a ser tratado com vocês aí. Parágrafo 8º, vai falar do Jericó. Professor Jericó, o que é esse tal de Jericó? Esse caminhãozinho aqui, né? Aí já está tudo errado, está transitando numa via, né? Tem pessoas na carroceria, tem crianças, né? Olha aí, né? Aqui que esse cara aqui veio, vem comigo. Os veículos artesanais utilizados para o trabalho agrícola, para efeito de registro, que trata o parágrafo 4º-A, né? Professor, esse 4º-A aqui, esse 4º-A é aquele benefício lá que ele vai ter que registrar lá no mapa, né? Tá certo? Ok. Ficam dispensados da exigência prevista do artigo 106, né? Então aí, ó, para efeito, então ele vai lá, ó, ele tá lá no mapa, né? Então o Jericó, tá lá, isso aí, entendeu? Ok. Vamos lá. Ficam dispensados das exigências previstas do artigo 106. Professor, quais são essas exigências? São 3. Vem comigo. No caso de fabricação artesanal, ou modificação do veículo, ou ainda, quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para o licenciamento e registro o certificado de segurança veicular, expedido por instituição técnica credenciada ou órgão ou entidade de meteorologia legal. Então, olha, ó, ele está falando desse cara aqui, ó, o certificado, né, de segurança veicular.
artiguinho 103 do CTB. Ah, professor, vamos falar de outro? Vamos, certificado de registro veicular. Ah, aula do artiguinho 120. Vamos estudar também o certificado de registro de licença veicular, né? Artiguinho 130, aí. Então, esse Jericó, ele está livre desse cara aqui, claro, esses outros, o registro aqui, ele vai cair lá no parágrafo 4A, né? Já falei para você que é lá no mapa, e ele é dispensado desse outro cara aqui. Então tá aqui para vocês, ele vai ser dispensado desse aqui. Esse cara aqui, rapaz, se esse sujeito aqui fosse pegar esse certificado de segurança, ele não ia pegar, é muita burocracia, é muito papel. Primeiro que é o seguinte, que ele tem que contratar alguma empresa que é autorizada pelo Denatran a dar esse alvará, esse carimbaço, essa certificação para ele, né? Tá certo? Então ele tá, então isso aí foi aí a questão do legislador, né? Vem comigo, tá? Aqui agora a gente está aí o último parágrafo do artigo 115, que é o 9º. As placas que possuírem tecnologia permitida à identificação do veículo a qual estão atrelados, né, são dispensados da utilização do lacre, né, previsto no caput da forma a ser regulamentada pelo CONTRAN 2016. Né. Então, lá no caput a gente viu a obrigatoriedade do 115, placa dianteira e traseira com lacre. Pum, bingo, com lacre. Aqui é o seguinte, aqui evoluiu. Ah, professor, o cara não está tendo... Ele tem o quê? Ele tem uma tecnologia que vai substituir código QR, pode ser. Né? Para que serve o lacre? O lacre para falar que aquela placa pertence àquele carro. Agora, se lá tem um código QR, por exemplo, você pega lá o celular da autoridade de trânsito, opa, Land Rover tal, tal, tal. Ah, opa, esse aqui, beleza, pronto. Substituiu, né? Substituiu, né? Ou pode ser um chip também, que se aproxima ali, já passa todos os dados do veículo, né? Tá aí para você. Pode ser várias coisas, né? Tudo bem? Tá aí para vocês. Então, tá pago aqui o artigo 115. Artigo 116, último artigo referente a placas, né? Aqui fala de caráter reservado de força policial, né? Já pensou o cara lá, o investigador, conduzindo a sua investigação, ele chega com a viatura toda caracterizada. Toda caracterizada, cara, chegou, o bandido já vai correr. Então aqui está autorizando que quando ele estiver lá em investigação policial, é permitido ele usar o carro sem caracterização com placa de particular. Os veículos de propriedade da União, dos estados do DF, devidamente registrados e licenciados somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. Aí para vocês aí, esse cara aí, né? Ok. E agora? Agora a resolução. Professor, eu quero que você apresente um modelo de placa aí, né? Em relação a modelo de placa, nós estamos passando por um momento de muita insegurança jurídica. Tá? Muita insegurança jurídica, porque o Brasil aí, ele faz parte de uma decisão coletiva, de um acordo aí do Mercosul para ter um novo modelo de placa, né? Então vamos dizer, placas que hoje, né? Hoje é difícil falar hoje, né, cara? Porque toda hora muda, né? A placa normal, antiga, né? Com três letras e 4 números, né? A última legislação desse tipo de placa, né, foi aqui da resolução 231 de 15 de março de 2007. Tá aí, né? Então estabelece o sistema de placas de identificação dos veículos, né? O que acontece? Que em 2014, né, o Brasil ele fez parte de um tratado internacional que é o grupo do mercado, a decisão 33 de 2014, que diz o seguinte, ele entrou no tipo de placa do Mercosul, resolução 729 de 2018, tá aí.
Então, essa resolução estabelece o sistema de placa, identificação de veículos e padrão disposto tal do Mercosul. Esse modelo de placa. Inclusive, essa aula está gravada, né? A gente fala todos os detalhes aqui dessa placa, né? Tá aí que tá, né? Ah, professor, e aí, professor? Cara, vou dar. Hoje eu falei, rapaz, hoje eu tô demais. Eu falei do agronegócio, tá? Que eu não sei se vou me arrepender disso aí, mas já está falado, está gravado, deixa aí para vocês interpretarem. Eu não falei mal de ninguém, tá? Pelo contrário, né? Falei muito bem das pessoas. Acontece que o setor ele está muito poderoso. Todos os filezinhos é para ele. Para a gente é só carninha com carne, com osso ali, cheio de osso, cara. Tem que dividir esse troço aí, né? Passou. Vem comigo aqui. Esse cara aqui é outro ponto, eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, né? Inicialmente eu era contra. Ah, vai dar trabalho para mim. Tal, né? Aí veio a porcaria da renovação do meu seguro. Falei, porra, cara, tô aí, cara, eu não uso essa porra, mas tem que pagar medo de que mais não é batida do ladrão. Brasil é o país mais poderoso da América do Sul. América Latina, América do Sul, vamos colocar aqui, né? Então o que acontece, cara? Rapaz, eu fiquei pensando, cara, esse negócio aqui vai ser muito bom para o Brasil. Porque esse modelo de placa aqui, ó, tem a identificação do código QR aqui e tudo, vai ser usado para todo mundo, Bolívia, Paraguai, tá? Argentina. Então se um cara roubou um carro aqui e foi para lá, ele está com essa placa. E, gente, o Brasil ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui o cadastro de todos os veículos da América do Sul, todos os condutores. O cara veio aqui, o argentino veio de Santa Catarina, foi lá, cometeu infração de trânsito. Opa, já pegou na placa, acabou. Placa, sistema tudo unificado. Rapaz, isso vai ser muito bom para o Brasil, vai aumentar muito o controle, né? Se o Brasil realmente quer exercer aí o comando, né? O comando aí da América do Sul aí, a liderança desse bloco, é muito importante isso aí. Então eu peço para vocês aí não criticarem, analisarem primeiro aí. Esse é um benefício gigantesco, né? Gigantesco em relação a isso. Bacana? Então vamos lá, resolução 729. Essa resolução está aqui, né? Olha só, no artigo 12, ela vem revogando a 231, né? Vem lá, 6 de março, ó. Revogam-se neste ato as resoluções do CONTRAN 620, tá? 590, 553, né? Sendo ainda definitivamente revogada no encerramento do prazo estipulado do artigo 8º. Esse artigo 8º que é o tchan dessa resolução, as resoluções do CONTRAN 231. Aí, ó, 231. Resolução 231 é aquela que trata lá das placas de três letras e 4 números, daquela combinação. Tá aí. Vamos lá no artigo 8º da resolução 729. Essa resolução, ó, artigo 729, ela estava assim, ó. A placa de identificação veicular do padrão Mercosul, COSUL, deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2023. Até 2023. Aí veio aqui uma resolução, né? Veio uma resolução aqui. Essa resolução aqui, ela foi alterada aqui, ó. Ela veio a resolução 748 de 2018 também. Ela revogou esse prazo aqui e estabeleceu outro prazo, tá? Ele estabeleceu outro prazo. O que ele estabeleceu? Ó, ele colocou escalonado. Eu pensei que ia, né? Eu vi mobilização dos Detrans no Brasil todo, ó. Então ele escalonou. A resolução 748, né? 3 de dezembro de 2018 para o Rio de Janeiro. Tá aí, né? A nova placa. Só que isso aqui foi revogado também pela 770, atribuindo a 30 de junho de 2019, né? Olha só, ele escalonou a resolução 748, ó. Aí temos aqui 10 de dezembro, né? Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rondônia, dia 17 de dezembro para os órgãos Bahia, Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Sul, 24 de dezembro, né? Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí e 31 de dezembro, último prazo para quem? Amapá, Ceará, DF, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Alterou tudo, né? Aí veio
aqui na calada da noite, a 770, no dia 20 de dezembro de 2018 aí, isso aqui foi publicado aí, salvo engano, dia 31 de dezembro, né? Ele alterou, né? Ele alterou, ó. Aí ele fala que recebeu um ofício do deputado Domingos Sávio, que é o presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, não sei o quê. O que ele fez? O prazo que era final no dia 31 de dezembro de 2018 passou para 30 de junho de 2019. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados, do Distrito Federal, deverão implementar placa de identificação veicular nos termos dessa resolução, tal. Tá aí, ó, né? Para quem? Ó, para a serem registrados, novo registro, né? Processo de transferência de município, propriedade ou quando houver necessidade. Então tá aí para vocês, tá no dia 30 de junho de 2019, né? Tá? 30 de junho de 2019, né? E aí, professor, aí é uma insegurança jurídica muito grande, porque isso aí eu vi nas redes sociais aí, uma informação que o presidente Bolsonaro, né? Ele quer rever esse negócio aí, cara, cara, faz isso não, cara, isso aqui é importante demais, já tá aí, né? Cara, não pode voltar atrás, isso aqui vai ser importante para nós, esse cara aí, né? Então tá aqui para vocês a placa, né? 3 números, né? 3 letras, né? Aí, ó, essa terceira número aqui, ele pula para uma letra, né? Esse é o modelo, né? Isso aqui é para carros, né? Aí, ó. Motos, né? 2 rodas e 3 rodas, né? Tá aí para vocês, né? Esse cara aí, ó, né? Esse aqui é o modelo, né? Professor, e quantas cores, né? Olha aí, né? Ó, letras pretas, particular. Letras vermelhas, comercial. Especial, letras verdes, né? Oficial, né? Carro aqui, letra azul, né? Diplomático, ó, letras, esse dourado aí, linda, né? Linda, né? Nessa placa aí, né? Colecionador, cinza, né? Esses são os caracteres aí, disso aí, relação de placas, né? Bacana, galera. Então isso aí é questão de placa para completar a resolução 729 aí. É importante ler e você tem que saber essa relação aí da vigência da placa do Mercosul, né? E eu estou esperançoso que esse cara vai acontecer no dia 30 de junho, né? Vem comigo. O último mecanismo aqui de identificação do veículo é essa plaquinha aqui, ó, tá? Essa plaquinha de identificação, principalmente aqui para para veículos que transportam cargas aí, passageiros, né? Para passageiro, para facilitar a fiscalização, né? Artigo 117, vem comigo. Isso aqui é os veículos de transporte de carga, ó, carga e coletivos de passageiro. Então, somente esse tipo de veículo, carga ou coletivos de passageiro, deverão conter em local facilmente visível a inscrição indicativa de sua tara. Tara é o peso bruto, né? É o peso próprio do veículo, né? Peso bruto total, PBT, peso bruto total combinado, quando é articulado, né? Capacidade máxima de tração, CMT, e a sua lotação. Faltou colocar aqui lotação em amarelinho também, né? Vedado o uso, né, em desacordo com a sua classificação. Então, aqui para facilitar a fiscalização. Tem uma resolução 290, inclusive já gravei essa resolução aqui para a galera, né? Essa resolução aqui é essa plaquinha aqui, que é obrigatória aí, tá? É obrigatório. Então, nós temos aí 3 tipos de identificação. Nós temos essa plaquinha aqui, que é chamada inscrição de identificação, temos o chassi e a placa de veículo, identificação veicular, são os 3 tipos de identificação dos veículos. Bacana? Vem comigo, encerrando essa magnífica aula aqui, para vocês sempre com uma mensagem aí, né? Não consulte seus medos, mas as suas esperanças e sonhos. Não pense sobre as suas frustrações, mas sobre o seu potencial e não desenvolvido. Não se preocupe com os fracassos. Acredite naquilo que você ainda realizará, né? Rapaz, João Paulo, né? João Paulo aqui, Papa João 23, né? João 23 aí. Cara, então isso aqui, resumindo, ó, não consulte os seus medos, ou seja, não seja negativo. Consulte a sua esperança, pense positivo. E sonhos, pense positivo. Não pense sobre suas frustrações, não pense negativo, mas sobre o seu potencial não desenvolvido.
pense positivamente. Não se preocupe com os fracassos, não pense negativamente. Acredite naquilo que você ainda realizará. Ou seja, sempre nós temos que pensar positivo. Tá? Quando você pensa positivo, isso significa que você acredita e as coisas passam a acontecer na sua vida. Tudo bem? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá